Olá! Alguma vez você já teve a nítida certeza de que tinha alguém entrando no seu quarto? Alguém tocando no seu braço, no seu corpo? Alguém se aproximando aqui do seu ouvido e falando alguma coisa, ou nitidamente, ou só sussurrando ao seu ouvido? Você já sentiu alguém deitar ao lado de você na cama? Estando acordado ou sonolento, você já teve essa certeza? Já aconteceu com você? Pois é, hoje eu vou falar de visitas noturnas, o tal terror noturno. As visitas noturnas ocorrem à noite, né? Quando você chega, vai relaxar na sua cama e você solta toda a musculatura do seu corpo, a intenção é de relaxar mesmo, né? E aí neste período entre a vigília e o sono profundo, você tem um sono muito leve e é nessa hora que o espírito se desdobra, o seu espírito começa a se projetar para fora. Mesmo que seu espírito não saia totalmente do seu corpo, mas ele já saiu a cabeça pelo menos, é nesse período que, se você for médio, se você tiver o mínimo de mediunidade, o mínimo de sensibilidade, você vai captar toda a frequência do plano astral no seu quarto. Então, o seu espírito saiu do corpo e já está percebendo todo o movimento do seu quarto. Então, é claro que se tiver algum espírito ali entrando ou passando pelo seu quarto, o seu espírito vai detectar, ele vai sentir. Até aí, tudo bem, porque o seu espírito está se projetando, ele começa a perceber o astral. Só que se você tiver alguma visita noturna, se tiver algum espírito entrando dentro do seu quarto com a intenção de te perturbar, de falar alguma coisa para você ou de te obsediar, você vai ver. Quase sempre você vê, você escuta e sente, dependendo da sua mediunidade, é claro. Mas com certeza o relato de todos é que todo mundo consegue ver. E se assusta e sente aquele terror, por isso que chama terror noturno, não é mesmo? Mas o que eu quero falar com esse vídeo, neste vídeo, não é exatamente sobre esse tipo de terror noturno, de visita noturna. Eu quero falar sobre as visitas que, no meu caso, eu recebo no meu quarto, na minha casa, no momento que eu estou relaxando, porque quando eu estou relaxando, mesmo que eu não esteja dormindo, mesmo que eu não esteja nem sonolenta, eu começo a sentir o plano astral. E aí, ontem eu tive duas visitas bem indesejadas. Eu estava lá no condomínio conversando com uma vizinha, ela estava passando por um período de perturbação, e eu estava conversando com ela sobre o espírito de Cáritas, estava falando para ela sobre a prece de Cáritas, quem foi o espírito de Cáritas, por que que ela psicografou uma prece tão poderosa, e eu estava falando também sobre a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que faz cirurgia espiritual. Estava conversando com ela, dando orientação para ela, dela ir visitar algum centro espírita para fazer um tratamento espiritual, receber um passe, tomar uma água fluidificada. Estava falando sobre o evangelho no lar. Enfim, conversando com ela, eu vi nitidamente uma pessoa passar por trás dela. E não era uma pessoa encarnada. Mas aí eu não falei nada para ela porque ela já estava assustada. Eu falei, bom, não vou falar nada, eu vou subir para minha casa e vou me conectar com o astral superior, né? E vou pedir proteção para ela e para mim, porque eu vi, o que eu vi olhou para mim. Sabe aquela frase, quando você olha para o abismo olha para você? Pois é, eu fiz contato visual e incrível, não é legal. Voltei para minha casa. Quando eu voltei para minha casa, eu deitei no meu sofá, coloquei uma musiquinha tranquila e comecei a fazer minhas orações para me proteger. Neste momento, eu deitei e coloquei a cabeça no braço do sofá, sabe? Deitei no sofá e pronto. Mas não demorou nada
eu escutei a pessoa andando na minha direção, isso porque eu estava com os olhos fechados, mas eu estava muito acordada. Eu estava com os olhos fechados e eu senti um medo. Eu falei, eu não vou abrir, porque não eu vou abrir os olhos, porque se eu abrir eu vou levar muito susto e eu ando muito assustada. Desde criança eu sofro terror noturno, e o terror noturno, quando acontece quando você é criança, os psiquiatras falam, ela está sofrendo alucinação penagógica, que é uma desordem do sono, sabe? Mas não é o meu caso, porque olha, eu estou longe da infância há muito tempo, né? E ainda acontece isso comigo. E tudo isso vem me trazendo um certo trauma, porque fica no campo, na tela mental, aquela imagem e é difícil de você esquecer. Mas enfim, subi para minha casa, deitei no sofá, coloquei a cabeça no braço do sofá, comecei a fazer minha oração rapidamente. Eu escutei passos até mim. O espírito sentou no braço do sofá, então eu estava com a cabeça no braço do sofá, eu sentia o braço do sofá afundar. E o Espírito falou assim para mim no meu ouvido, eu sou Cáritas. Olha a intenção desse Espírito, de me influenciar, de me enganar, de zoar com a minha cara, de me colocar medo. Mas olha, eu não fraquejei. Mesmo com medo, eu falei no pensamento, você não é Cáritas. E não adianta você querer me enganar. A sua frequência chega antes de você. Antes de você chegar aqui, eu já estava sentindo a sua frequência vibratória. E tremendo de medo e acordada. Quando eu falei isso, esse espírito saiu e logo veio outro. Ou pelo menos veio outro com uma frequência diferente, mas uma frequência muito baixa também. E falou o quê? Que ele era o Dr. Bezerra de Menezes. Olha, dois espíritos querendo me enganar, querendo fazer... Sabe, eles fazem isso. Esse tipo de visita é para te atrapalhar, para te desviar, para enfraquecer a sua fé. A mesma coisa, só que nesse eu já estava um pouco mais abalada, eu não consegui falar nada. Mas eu continuei ligando o meu pensamento no astral superior, pedindo ajuda, pedindo proteção. Eu não fiz nada de errado. Eu estou o tempo todo me conectando e entrando em sintonia com coisas boas, o tempo todo me vigiando, para não pensar mal de ninguém, para não falar mal de ninguém, para não assistir filme de terror, não assistir filmes adulto, para não fazer nada que possa baixar minha frequência. Não tem porquê esse tipo de espírito entrar na minha casa. Segundo a minha reforma íntima, eu acredito que eu estou ok, não estou entrando em sintonia com esse tipo de espírito. Mas aí, logo me veio, eu estou tentando ajudar a minha vizinha, que é uma senhora incrível, muito boazinha, e eles, provavelmente, eles citaram dois espíritos que a gente admira, né? Que é o espírito de Cáritas e o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Provavelmente eles estavam juntos. Lembra que eu falei que eu vi alguém passando atrás dela? Então são dois espíritos tentando atrapalhar ela. Então, como eu tenho a intenção de ajudá-las, de ajudar a minha vizinha, o que eles fizeram? Vieram me atrapalhar, para atrapalhar a minha vida, para enfraquecer a minha fé, para fazer eu ficar com medo e não querer ajudar ela. Então os obsessores delas vieram me obsediar, atrapalhar a minha vida para eu não ajudar a minha vizinha. Entendeu? Então esse tipo de visita é muito inconveniente, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar isso acontecer. Então, voltando lá no momento, um momento de terror, tá? Eu entrei em projeção astral para que eu fosse buscar uma ajuda superior. E aí, rapidamente, voltei para o meu corpo e eu escutei uma outra voz com uma frequência muito mais agradável, uma voz muito tranquila, falando assim, eles já foram embora, fique tranquila. E aí realmente eu não senti mais nada. Então o que aconteceu? Eu pedi ajuda do alto e
os espíritos socorristas resgataram esses 2 espíritos que provavelmente eram obsessores dessa minha vizinha e vieram me obsediar, e eles foram resgatados, eles foram levados embora. E aí, é isso que a gente fala o tempo todo, né? Firmar a sua fé, fazer oração, fazer o evangelho no lar, ir no centro espírita tomar um passe, tomar uma água fluidificada e se manter na fé, porque você não pode vacilar, não pode vacilar mesmo. O tempo todo a gente vive sobre o olhar deles. Se você vacilar, se você baixar sua frequência, você vai sintonizar com a frequência deles. E olha, mesmo eu não sintonizando com a frequência deles, eles vieram com a intenção de me perturbar, para me desequilibrar, para eu não ajudar aquela minha amiga que está precisando de ajuda espiritual. Então é sobre isso. Olha, se você quiser saber sobre projeção astral, sobre paralisia do sono, que também causa terror noturno, a paralisia do sono é gerada por causa de visita noturna, que causa terror noturno, e aí você tem um medo danado e fica paralisado. Tem um vídeo aqui que vai aparecer aqui no card, tá? Chama Paralisia do Sono. Assista, é muito bom você se instruir, você saber. Também eu conto um caso que aconteceu comigo, é um dos casos de paralisia do sono. Nesse caso aqui eu tive mesmo a paralisia do sono, eu estava realmente me projetando e indo dormir. Já nesse caso de ontem eu não estava dormindo, eu estava totalmente acordada, eu estava em vigília, nem estava escuro ainda, tá? Então olha, faça o Salmo 91, porque olha, no versículo 5 do Salmo 91 diz assim: não temerás terror noturno, nem seta que voa de dia. Então olha, já dizia lá no Salmo de Davi, no Salmo 91, para você se proteger do terror noturno. Então hoje é um breve relato do que me aconteceu ontem. Foi visitas na minha casa que me causou terror, com a intenção de me desestabilizar para eu não ajudar uma amiga querida. Para isso, vamos se proteger. Mesmo eu tendo medo, eu tive medo, que eu sou uma pessoa muito medrosa, eu tive medo, mas analisando depois, quando eu consegui falar com a primeira entidade, que eu falei para ela: você não é Cáritas, e antes de você chegar até mim, a sua frequência chegou primeiro, o meu campo vibratório sentiu o campo vibratório desse espírito, e eu já comecei a sentir medo antes mesmo dele se aproximar de mim, antes dele vir aqui no meu ouvido, entendeu? E eu tive coragem de falar: você não é Cáritas, antes de você chegar até mim eu já senti a sua frequência. E aí ele saiu, depois veio o outro, aí foram embora, e depois veio um espírito bom, com uma frequência boa, e falou para mim: eles já foram embora, já foram levados embora, pode ficar calma. Então você vê, eu fui assistida, ao mesmo tempo que 2 espíritos quiseram me perturbar, eu recebi assistência espiritual do plano astral superior, eu fui assistida, eu fui ouvida. Então isso fortaleceu mais ainda a minha fé, porque eu pedi e eu fui atendida imediatamente, e o Espírito bom falou comigo. Isso é incrível. Por isso que é bom despertar, por isso que é bom estudar sobre a espiritualidade, estar pronta para quando isso acontecer com você, você lembrar: firma sua fé, seu pensamento ao alto. Você vai sentir medo, sim, mas firma sua fé, porque eles vão querer te desestabilizar, mas continua na sua fé. Faça suas orações, o evangelho no lar, faça sua água fluidificada. Se puder ir no centro espírita fazer um tratamento espiritual, faça. Tudo o que você puder fazer para te ajudar a evitar e deixar essas pessoas, esses espíritos bem longe de você. Você vai blindar a sua casa, blindar o seu corpo. Essa é uma das formas que a gente tem de se proteger e conhecer, né? Todos esses fenômenos são desconhecidos, mas conforme você vai estudando e vai acontecendo com você, você vai se fortalecendo, entendeu? É isso. Assiste o meu vídeo aqui, tá? Paralisia do sono é um outro caso que aconteceu comigo também.
E se você ficou aqui comigo até agora, muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.